Boa noite. Eu sou o Gabriel Avelino da Dupla 18 e essa aqui é a nossa entrega do módulo de dividir e conquistar de projeto de algoritmos. Então, para essa entrega, a gente resolveu continuar com a tendência da entrega passada, que foi de realizar questões de juízes online, ou online judges. E nessa entrega a gente realizou essas três questões de nível médio, que é o K-Similarity Element, o K-Closest Point to Origin e o Maximum Subarray. Então, para a primeira questão, é uma questão bem simples que ela só quer saber o k-gésimo maior elemento de uma lista. E para realizar a solução dessa questão que a gente realizou ela em C, e a gente resolveu optar por utilizar um Merge Sort para poder sortear esse vetor, já que ele é como se fosse um paradigma para esse termo de dividir e conquistar, onde ele passa o array, a left, que é a parte esquerda do vetor, o meio e a parte direita, que é o right. Aqui ele realiza o measure sort, onde ele sorteia o vetor, e aqui seria a solução do nosso problema do LeetCode. Já aqui a gente tem essa parte que é só mais para o tema do design mesmo do código, para facilitar as pessoas a mudarem o input da entrada do programa. Agora, passando a palavra para o João Vitor Valadão. Boa noite, eu sou o João Vitor Valadão. Eu vou falar um pouco das outras duas questões do código. Primeira, a questão 2, chama Closest Points. O objetivo dela é, num gráfico cartesiano, por meio de uma coordenada x e y, definir qual ponto está mais próximo desse gráfico. Então, ali como no exemplo, teria o ponto 1, 3, que dá para ver ali na figura, e o ponto menos 2, 2. E ali você vai ter que descobrir a distância por meio do cateto, pelo teorema de Pitágoras, da hipotenusa ao quadrado igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, descobrir qual ponto é o mais próximo da origem, dado uma lista de pontos. Então a gente vê no código que a gente vai utilizar duas heaps, e na primeira heap a gente vai adicionar, além dos valores x e y salvos, a distância que a gente calcula nessa primeira linha, a distância Pitágoras. E depois que a gente acaba, a gente usa a função heapify, que ela vai juntar todos esses dados numa única heap. Aí dessa maneira a gente consegue puxar na heap pela posição os três elementos, que é a posição x, y e a distância. E desse jeito a gente compara e pega só a menor das distâncias, no caso. E a gente retorna ela. Ali embaixo são apenas os valores, caso o usuário deseje modificar ou adicionar outros. E na questão 3, ela é uma questão que ela vai querer a maior soma de um subarray de uma lista. Então, por exemplo, você pode escolher quantos elementos forem dentro de uma lista, mas você tem que descobrir qual parte dessa lista tem a maior soma. Então, no nosso caso, no primeiro exemplo, seria partindo do 4, indo até 1, que daria o output 6. E esse é o output que você teria que sair do programa. Indo para o código, a gente faz isso por meio de uns laços de repetição, em que a gente vai sempre comparar os valores que já foram somados e o próximo número, se ele vai verificar se a soma vai aumentar ou diminuir. Se a soma diminuir, a gente provavelmente não vai querer. Se a soma aumentar, a gente vai substituir o valor atual que está dentro da soma, já que a gente não precisa resgatar os números que vão proporcionar essa soma. A gente só precisa do maior número, então a gente pode descartar todos os outros números dentro do vetor e salvar tudo na variável soma. E ali embaixo é só a main para rodar o programa, caso vocês desejem utilizar ele para verificar outras possíveis somas. Essa foi a apresentação. Só um instante, só fazendo um adendo que mostrar aqui no repositório que aqui são as imagens do accepted das nossas questões e como rodar os nossos programas que a gente faz, nossas soluções que a gente conseguiu fazer. Aí pode voltar a falar.
Essa foi a apresentação do nosso projeto. Somos a dupla 18 de Dividir para Conquistar. Obrigado por assistir.